Olá, povo de Deus, domingo 21 de maio de 2023, Ascensão do Senhor. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 1, de 1 a 11, Efésios 1, 17 e 23 e Mateus 28, 16, 20. Lucas escreveu sua obra em 2 tomos, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Este dirige-se às comunidades da década de 80, cerca de 50 anos após a morte de Jesus. A expectativa pela volta iminente de Jesus já passou e já começa um clima de rotina e monotonia entre as comunidades. Falta o entusiasmo e o empenho. O quadro geral é de um certo sentimento de frustração porque o mundo continua igual e a esperada intervenção vitoriosa de Deus continua adiada. Quando vai concretizar-se de forma plena e inequívoca o projeto salvador de Deus? Nesse ambiente, Lucas diz que passou o tempo de ficar esperando soluções prontas, vindas do céu. Agora é o tempo de agir inspirados pelo Espírito. A construção do reino é uma tarefa que não está terminada, mas que é preciso concretizar na história e exige um empenho contínuo de todos os crentes. Os cristãos são convidados a redescobrir o seu papel no sentido de testemunhar o projeto de Deus, na fidelidade ao caminho que Jesus percorreu. Lucas também fala de uma nuvem que se interpõe entre os olhos dos discípulos e que simboliza o Primeiro Testamento, que ao mesmo tempo revela e encobre o mistério de Cristo. E os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão é um tempo simbólico, suficiente para que um cristão passe pelo catecumenato e conclua o seu período de iniciação nas coisas do reino. Portanto, nada de ficar olhando para o céu e esperando soluções mágicas. É hora de olharmos o chão de nossa vida e assumirmos nossas responsabilidades históricas de tornar visíveis os sinais do reino aqui e agora. Efésios 1, 17 e 23. A carta aos Efésios é atribuída a Paulo, que estava preso nessa ocasião, ou a um dos seus seguidores. Trata-se de uma reflexão bem amadurecida, onde Jesus Cristo e seu mistério ocupam o centro da história e preenchem todo o universo, o pleroma. O Cristo da glória, o ressuscitado e levado para junto do Pai, é a cabeça da igreja, seu corpo, e a plenitude da revelação do Pai, que é a plenitude universal. O autor da carta aos Efésios entende que a comunidade nascente é o espaço escolhido por Deus para a revelação de seu projeto, que compreende a realeza absoluta do Cristo ressuscitado. Como no Evangelho e no relato dos Atos dos Apóstolos, a segunda leitura nos apresenta o núcleo do querigma cristão: vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Nenhuma dessas etapas pode ser esquecida se queremos ser fiéis ao anúncio completo da Boa Nova. Quem fica só com Cristo da glória corre o risco de viver uma religião profundamente alienada, fora do chão. Quem fica só com Jesus sofredor pode alimentar uma religião povoada por superstições e pessimismo. Quem fica só com Jesus da história pode até ter uma religião militante, mas despojada da esperança plena, que só o Cristo ressuscitado e ascendido ao Pai pode nos garantir. Portanto, é fundamental a fidelidade ao anúncio do querigma pleno. Há quem afirme que esta carta traz uma espécie de síntese da teologia paulina, numa altura em que a missão do apóstolo está praticamente terminada no Oriente. Em concreto, o texto que nos é proposto aparece na primeira parte da carta
e faz parte de uma ação de graças, na qual Paulo agradece a Deus pela fé dos efésios e pela caridade que eles manifestam para com todos os irmãos na fé. Mateus 28, 16, 20. Os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Mateus situa este encontro final entre Jesus ressuscitado e os discípulos num monte que Jesus lhes indicara. Trata-se, no entanto, de uma montanha da Galiléia que é impossível identificar geograficamente, mas que talvez Mateus ligue com a montanha da tentação, com a montanha da transfiguração. De qualquer forma, o monte é sempre, no Primeiro Testamento, lugar onde Deus se revela à humanidade. Este monte situa-se na Galiléia, e tal encontro se dá após a ressurreição de Jesus, sem fazer referência ao tempo dessa manifestação de Jesus e o episódio do túmulo vazio. O encontro de Jesus com os 11 no Monte da Galiléia havia sido marcado por Jesus mesmo, pouco antes de ser preso. Também na montanha da Páscoa, na manhã da Páscoa, os anjos que apareceram às mulheres no sepulcro e o próprio Jesus, vivo e ressuscitado, renovam o convite para que os discípulos se dirijam a Galiléia, a fim de lá encontrar o Senhor. É um convite a sair, ir em busca, começar a missão com outros desafios. A Galiléia era uma região que servia de ponto de encontro de muitos povos. Por isso, um número importante de pagãos fazia parte da sua população. A mistura de pagão e judeus favorecia uma prática religiosa bem diferente dos judeus de Jerusalém e da Judéia. Aí, na Galiléia, não se dava o apego cego à lei e às regras que se referiam, por exemplo, às impurezas rituais contraídas pelo contato com os não-judeus. Daí o preconceito dos judeus de Jerusalém em relação aos judeus da Galiléia. Mas foi aí que Jesus viveu quase toda a sua vida. Foi também na Galiléia que ele começou a anunciar o evangelho do reino, que começou a reunir à sua volta um grupo de discípulos. Para Mateus, esse fato sugere que o anúncio libertador de Jesus tem uma dimensão universal, destina-se a judeus e pagãos. O Papa Francisco tem insistido que devemos fomentar uma igreja em saída, sobretudo às periferias, não só geográficas, mas também existenciais. O fato de Jesus deslocar seus discípulos para uma região de conflito, a Galiléia dos pagãos, como os judeus da Judéia a chamavam, indica que ser seguidor de Jesus é ser desafiado a ir continuamente em busca de vida nas fronteiras. É preciso arrancar-se, desinstalar-se, abrir-se a situações novas, assumir novos riscos, renovar-se sem cessar, adaptar-se às condições de tempo e lugar, tenacidade com uma boa dose de paixão. A fronteira é espaço tenso e conflitivo. Ali o evangelho se faz mais transparente, o seguimento de Jesus se faz mais radical, a vivência cristã deixa de ser neutra e começa a ser conflitante. Dizer fronteira é como dizer novidade.
Fronteira significa lugares novos, experiências novas, desafios novos. Comporta emoção e descoberta, com sabor do risco, do perigo, da ousadia. Na história da igreja, muitos homens e mulheres viveram em atitude de permanente êxodo e disponibilidade, numa espécie de itinerância interior e exterior que os converteu em vanguarda da história. Na ascensão não se trata tanto de vir e regressar. Os espaços não existem para Deus. Trata-se de diferentes modos de presença. Mais que subida e afastamento, a ascensão de Jesus é descida e presença. Sua presença expansiva alcança uma profundidade e uma longitude que sua presença física não pudera alcançar. Assim, podemos encontrá-lo em todos os lugares e em todas as pessoas. Jesus desce com os seus da montanha do Evangelho para estender entre todos os povos sua presença. Está com os seus neles, com eles. Esta é sua ascensão, sua grande descida. Ele não permanece na montanha para construir ali uma pirâmide ou templo, uma grande corte pascal, mas para reunir os seus e enviá-los e descer estar com eles em todo o mundo. Estes 11 da ascensão somos todos homens e mulheres na montanha do Evangelho para começar de novo, desde a periferia do mundo, como humanidade nova, como grupo, unidos no amor, todos e todas, formando a grande comunidade da nova montanha da vida. Um beijo no seu coração.